Boa tarde a todos e todas que estão aqui presentes para assistir o web seminário que eu, professora Mônica Deise Vieira Araújo, professora da Faculdade de Educação do UFMG e coordenadora do Núcleo de Estudos e Pesquisas sobre Cultura Escrita Digital, o NEPSED, venho fazer com vocês hoje uma discussão sobre formação de professores para o ensino da cultura escrita digital, experiências de pesquisa e extensão do NEPSED, CEALI, FAI, UFMG. Bom, a discussão que nós vamos fazer hoje, que eu proponho, que a gente possa discutir e refletir sobre duas vertentes de formação de professores do Núcleo de Estudos sobre Cultura Escrita Digital NEPSED. A primeira, ela é voltada para a pesquisa, na qual apresentarei uma última investigação que nós realizamos com professores de educação infantil no município de Belo Horizonte. E a segunda, uma ação extensionista, que ofertamos formação continuada para professores em um curso que é intitulado Uso de Tecnologias na Educação, Prática de Leitura e Escrita Digital. Ele é ofertado na Faculdade de Educação pelo NEPSED. Então, eu vou discutir a formação de professores a partir dessas duas ações que o NEPSED vem desenvolvendo há alguns anos aqui na Faculdade de Educação, UFMG. Bom, primeiro eu vou apresentar então, para começar, explicar um pouco para vocês o que é o NEPSED. O NEPSED, como eu já havia falado, é um núcleo de estudo sobre cultura escrita digital, entendendo cultura escrita digital como uma parte que composta da leitura e da escrita presente na cultura digital. Então, a cultura escrita digital nada mais é que uma cultura escrita específica da cultura digital. O núcleo ele é vinculado ao Centro de Alfabetização, Leitura e Escrita, o CEALI, da Faculdade de Educação do UFMG. Ele foi instituído em 2017 por mim, mais duas professoras, a professora Isabel Frade, também professora da Faculdade de Educação do UFMG, e a professora Juliana Glória, colega nossa. Nós buscamos, dentro do NEPSED, construir e fomentar estudos e pesquisas em torno dessa cultura escrita digital em diferentes dimensões, antropológicas, pedagógicas, sociológicas, entre outras, para compreender os fenômenos dessa nova experiência de leitura escrita. Promovemos então ações de ensino, de pesquisa e extensão voltadas para a formação inicial e continuada de professores. Algumas das nossas atividades que a gente vem realizando desde 2017, os estudos mensais, nossos encontros mensais, que todos estão convidados, são realizados na Faculdade de Educação todas as quintas-feiras, aliás, de 15 em 15 dias, na Faculdade de Educação do UFMG, para a gente socializar nossas pesquisas do grupo, fazer estudos e promover ações, planejar ações. A gente organiza eventos científicos, os dois que a gente vem realizando é o SINCED, que é o Simpósio Nacional sobre Cultura Escrita Digital. O primeiro aconteceu em junho deste ano, de 2019, e ele tem previsão de acontecer de 2 em 2 anos. Temos também Colóquio com o NEPSED, que é um evento que acontece com pesquisadores, professores no âmbito nacional e internacional que discutem temáticas e estudam temáticas relacionadas à cultura escrita digital. Eles acontecem em geral 2, 3 vezes ao ano, é um evento gratuito e todos estão convidados.
Temos também ações de ensino na graduação e na pós-graduação da Faculdade de Educação do UFMG. Ações de extensão, que nós temos hoje duas ações, que é o NEPSED na escola, que é uma ação que a gente está começando a realizar, que são formações específicas que acontecem nas escolas, e também o curso de extensão, que eu vou falar um pouco mais nesse momento com vocês. E ações de pesquisa que nós, os integrantes do grupo, vem realizando há mais de 15 anos. Bom, ações de formação de professores pelo NEPSED. Bom, vou falar de uma investigação que nós realizamos, intitulada O uso das tecnologias digitais e internet na prática pedagógica de professores de educação infantil para a inserção de crianças na cultura escrita. Essa pesquisa ela foi realizada com professores de educação infantil no ano de 2017 e 2018, em 2 escolas de educação infantil, e nós buscamos, nessa pesquisa, que foi uma pesquisação, realizar formação continuada com os professores e acompanhar o planejamento de atividades nos laboratórios de informática das escolas. Esse trabalho ele foi desenvolvido em conjunto com a escola, né, e com os professores envolvidos, que foram 4 professores de educação infantil das turmas de 4 a 5 anos de idade. E ao longo de um ano nós realizamos vários encontros de formação com todos os professores dessa faixa etária, de 4 a 5 anos, e acompanhamos diretamente essas 4 professoras que foram selecionadas, e elas também aceitaram participar, no qual a gente planejava as ações de ensino com elas, a partir das demandas das atividades desenvolvidas na escola, na sala de aula, né? E nós verificamos ao longo desse um ano de pesquisa, né, que antes do processo de formação continuada em serviço realizado na escola, o trabalho no laboratório de informática, as atividades desenvolvidas no laboratório de informática eram planejadas pelas monitoras do laboratório, e as professoras somente acompanhavam as aulas e executavam o que as monitoras planejavam. Ao longo do processo de formação, como que tudo aconteceu? Nós levávamos discussões teóricas junto com as professoras das turmas, das turmas de 4 e 5 anos, e buscávamos ao longo desse período trazer elementos da prática que estávamos realizando no laboratório de informática por meio de vídeos que fomentariam as discussões teóricas e práticas. Então, as discussões teóricas eram acompanhadas de discussões práticas de atividades realizadas na própria escola, o que promoveu um entendimento do que seria o trabalho da cultura, o desenvolvimento da cultura escrita digital com crianças pequenas, de forma mais elucidativa, né? Porque não só a teoria estava sendo discutida, com discussões sobre conceitos de alfabetização e letramento digital, multiletramento, multimodalidade, recursos semióticos, gêneros e ambientes digitais, entre outros conceitos que foram estudados a partir das atividades realizadas no laboratório de informática com as crianças de 4 a 5 anos. E ao longo desse processo, nós estávamos também junto com as professoras planejando as atividades que estavam sendo desenvolvidas, organizando todo o material a ser utilizado, tentando relacionar o que acontecia na sala de aula com as atividades no laboratório de informática, porque antes as atividades eram separadas, né? Nem tinha muita conexão, muitas das vezes. E todo esse trabalho foi discutido também junto com as demais professoras da escola. E isso possibilitou um desenvolvimento muito específico dessas 4 professoras, mas também de toda a escola, que pôde ver um crescimento dessas professoras e um aprendizado que todas puderam aprender juntas ao longo desse um ano de ações da pesquisa na escola. Esse trabalho promoveu uma autonomia das professoras em produzir, criar atividades pedagógicas com as crianças, com suas turmas,
ao longo desse 1 ano. Então, se no começo, nós, pesquisadores, que propunham as atividades, ao longo do tempo, as professoras foram criando autonomia e segurança para criar as próprias atividades junto conosco. Então, o processo inverteu. E isso foi um resultado positivo do processo de formação, que nós acreditamos que o processo de formação continuada e em serviço teve uma repercussão muito positiva com esse grupo de professores. A outra ação que nós desenvolvemos de formação foi a formação por meio de atividade de extensão que o núcleo, o NEPSED, vem realizando já, ofertando para 1 ano, né? Duas ofertas. A primeira oferta foi em 2018, segundo semestre de 2018, e a primeira oferta no primeiro semestre de 2019. Nós tivemos, de 1 ano para o outro, uma duplicação dos interessados no curso de extensão que o NEPSED oferta. Então, no primeiro semestre, na primeira oferta foram quase 200 inscritos, e na segunda oferta nós tivemos quase 400 inscritos para 30 vagas, o que demonstra o interesse dos professores em buscar formação nessa área e a baixa oferta de formação continuada para essa temática, né, ainda no Brasil, muito recente, que foi estimulada muito pela própria BNCC, né, que vem trazendo elementos conceituais que devem ser ensinados na educação básica e que tem relações com a temática sobre cultura escrita digital, que promoveu também esse interesse, essa difusão das discussões. Bom, esse curso tem 45 horas aula, dessas 45, 30 horas aula são presenciais e 15 à distância. O público é desde alunos de graduação ou outras licenciaturas, de qualquer instituição universitária, bem como professores de educação básica, mas também nós temos um público muito diversificado, como professores do ensino superior, alunos de mestrado, doutorado, que buscam se aprofundar em discussões teóricas, que é uma proposta do curso, mas também de questões, de proposições teórico-práticas, para que possamos promover essa discussão e a reflexão sobre as contribuições que o uso das tecnologias digitais e internet podem trazer para a prática pedagógica do ensino da leitura e da escrita. Nossa proposta é uma concepção indissociável entre teoria e prática. Então, o curso é desenvolvido com oficinas e teorias, oficinas que discutem as teorias que nós apresentamos, para que os professores possam pensar em como utilizar essas teorias na sala de aula. Nós utilizamos vários materiais didáticos nesse curso, dentre eles uma coleção de textos teóricos, artigos do jornal Letra A, que é um jornal do alfabetizador, do Centro de Alfabetização Letra e Escrita, verbetes do glossário SEALI, vídeos de aula das pesquisas do NEPSED. A gente tem pesquisas não só com a educação infantil, mas também com o ensino fundamental, e também análise de obras, análise de obras literárias digitais, análise de jogos e atividades digitais, que podem promover essa discussão sobre como utilizar essas tecnologias digitais para o ensino da leitura e da escrita. O que eu quero propor para vocês, a partir da apresentação dessas duas vertentes de ação de formação de professores, é que, primeiro, nós temos uma demanda muito grande de formação para essa área, uma demanda que é clara devido à inserção cada vez maior de tecnologias digitais no espaço doméstico, né, onde as crianças cada vez mais têm acesso a esses dispositivos digitais cada vez mais cedo, mas também uma demanda de a escola
também se envolver em ações de formação dos seus alunos de como utilizar, como escrever e como ler com esses dispositivos digitais, porque ler e escrever na cultura escrita digital demanda outros modos, outras formas, outras estratégias de leitura escrita, porque os ambientes digitais e os gêneros textuais digitais têm elementos, alguns semelhantes, outros um pouco parecidos. Eu gosto muito de enfatizar a importância de a gente olhar para a cultura escrita digital, não com um olhar de tudo é novo, nem tudo é tão novo. Né? Na perspectiva histórica, na perspectiva dos estudos da história da leitura, Roger Chartier, Robert Darnton, a gente parte desses estudos, a gente observa que muitos modos de ler, muitos modos de escrever têm elementos que vêm desde a cultura oral, desde a cultura manuscrita e foram sendo apropriados ao longo da mudança da materialidade. Né? Então, o que é importante pensarmos na hora de promover formação de professores é a importância de entender que o professor precisa se envolver e ter disponibilidade de formação de várias formas, de vários modos, né, de disponibilizar essa formação, e que essa formação ela tem que ser acompanhada com a prática, para que o professor realmente consiga se apropriar dessa teoria. O que nós vamos perceber com essas duas ações do NEPSED, de formação de professores, é que existe interesse dos professores, eles querem aprender sobre essa temática, existem poucas ofertas de formação continuada para essa temática, e existe uma demanda de ter uma formação que tenha como concepção indissociável a teoria e prática. E é nessa perspectiva que o Núcleo de Estudos e Pesquisa sobre Cultura Escrita Digital vem apontando como um núcleo importante de formação para os professores no Brasil. Acreditamos que é dessa forma que podemos contribuir para a formação dos professores com mais qualidade. Agradeço a todos vocês, espero que vocês possam enviar perguntas, né, que diz respeito a essas questões de formação de professores. Temos muito que pensar em melhores formatos de ação de formação de professores, para que realmente tenha uma repercussão, essas formações tenham uma repercussão na prática pedagógica em sala de aula. Agradeço a todos e uma boa tarde a todos vocês.